Então vamos lá, vamos partir para os grandes marcos das gerações, que é legal, eu vou tentar passar um pouco mais rápido, porque são partes que vocês podem ler e depois eu consigo fazer algum material também se vocês quiserem, tá? Tem o advento da internet, olha lá, ó. O advento da internet foi nos anos 90, eu falei errado, eu falei 2000, 2002, mas foi quando chegou pra mim, eu acho, viu, galera? Enfim, o início da era da informação. Hoje a gente está na era não da informação, mas eu acho que do conteúdo, mais da questão da atenção. Que hoje, como a gente sofre muito estímulo, tanto é que o YouTube é prova disso, os vídeos são de 3 a 5 segundos, as propagandas iniciais, você captar a atenção no primeiro momento, para depois a pessoa começar a assimilar o seu conteúdo. Então, o marketing de atenção hoje, ele está muito em ênfase, sabe? E aí, o que acontece? É aquele negócio do contexto atrair, e aí a gente vai ver muito sobre isso no curso, sobre copywriting, como atrair. Às vezes é até polêmico de realmente tirar a atenção do cliente, entendeu? Para que ele consiga concentrar um mínimo de atenção no seu negócio, para depois você conseguir absorver ele para o seu funil, tá? Então, por que hoje o marketing de atenção tá mais sobre, tá mais assim, enraizado no marketing digital? Porque hoje o ser humano, ele sofre muito estímulo. E por isso que muita gente hoje tem TDAH, déficit de atenção. Por quê? Vocês têm que pensar que a gente tem o mesmo sistema nervoso central, um conservado sistema nervoso central de 40 anos atrás, só que o nível de informação que a gente é bombardeado hoje, é muito grande, é gigante. Então, você repara que hoje os meninos de 6 anos, 8 anos de idade, até mais novos, eles têm uma facilidade de interação com os gadgets, com iPad, até telefone, enfim, muito maior do que quando a gente tinha 6, 8 anos de idade. Mas por quê? Ele já está mais acostumado com esse bombardeio de informação, entendeu? Então, enfim, vou trazer um pouco para cá. Então ele está acostumado com isso. Então o nível de curva de aprendizagem dele é um pouco maior. Mas você tem que pensar que esse Big Data, esse tanto de informação que a gente tem solta aí, ele foi exponencial ao longo dos anos. Quando que o nosso sistema nervoso central, ele tem lá as fases. Então, assim, as gerações, elas vão vindo mais espertas. Mas por quê? O estímulo quando eu tinha 6, 8 anos de idade, era brincar de esconde-esconde. Não tinha muita coisa. Hoje em dia não, com 6, 8 anos de idade, você tem Facebook, Instagram, WhatsApp, grupo da família, e aí tem YouTube, e aí tem, sabe, tem Twitter, é muita coisa. Vocês concordam comigo? Então, assim, a gente sai da área da informação, o mundo se torna mais veloz e a informação circula rapidamente, em questão de segundos, a globalização se torna as pessoas mais exigentes e imediatistas. Como assim? Hoje, o nível de conhecimento que nós temos é muito grande. Você chega no médico hoje, inclusive isso é pauta, até de curso da mentoria que nós damos. A gente tem que estar preparado para o cliente que chegou no nosso consultório, o cliente do Google, que consultou o Dr. Google primeiro, para depois chegar no seu consultório. Então, hoje em dia, é visto na medicina 5.0, na 4.0 também, que o médico ele tem que saber explicar as coisas pro paciente. Antigamente, 40, 50 anos atrás, médico, o doutor, né? Tinha aquele título e tem hoje ainda, mas assim, doutor cientificamente é quem faz doutorado. O cara, beleza, ele cursou lá a residência e tudo mais, mas ele era doutor. Mas por quê? Ele tinha acesso a estudo, ele tinha acesso a informação, e quem tinha informação lá era privilegiado. Então tem grados hoje em MBA que falam só de gestão do conhecimento. E como ele tinha muito conhecimento, ele era doutor. Então o cara não dava ele não fazia só anamnese e receitava remédio. Ele dava dica de investimento, ele dava, sabe, ele era o doutor, ele era personificação, ele era um cara que sabia mais. Você perguntava tudo pro doutor. Hoje, com o advento da informação da internet, você chega, não faltando respeito, claro, né? Mas você chega e começa a arguir, você começa a tirar dúvida, a questionar mesmo. Entende? E eu acho que é dever do profissional ele te informar das coisas, por que ele está fazendo aquele tratamento, quais são as opções de medicação e tudo mais. Então isso quem proporcionou pra gente foi muita internet, beleza? Ah tá, Bruno, e no dia a dia hoje? Pô, vocês estão fazendo esse curso aí, vocês estão tentando se aperfeiçoar em marketing digital, esse negócio que a gente vai ver muita coisa nesse curso, justamente por causa disso, porque hoje ele não é mais, ele não é um fim, ele não é um meio, ele já já faz parte das nossas vidas, né? E aí vem o smartphone em 2007. Smartphone em 2007.
Então, a extensão dos nossos corpos. Hoje em dia, basicamente, todo mundo tem um iPhone. Não, iPhone não, desculpa, gente. Pode ser Android também, tá? Não tem preconceito, não. Mas todo dia tem todo mundo tem um smartphone, e que é um computador na palma da mão, né? Com informações ali, oriundas da internet. E o que começou com simples aplicativos hoje é multieletrônico. Então a gente tem exemplos aí, por exemplo, lá na China que está bem avançado, os super apps. Então hoje o WeChat, que é um WhatsApp misturado com Facebook, misturado com Booking, misturado com tanta coisa, com negócio de plano de saúde. Você tem tudo num aplicativo. E os aplicativos hoje no Brasil, eles vão ser cada vez mais assim. Então aplicativos igual, por exemplo, iFood, que quer virar Bank as a Service. Ou seja, você já circula muito dinheiro lá. Você entra muito lá, não tem por que ele formar um marketplace lá e tentar te vender outras coisas. Enfim, ele tem todas as suas informações lá. Entende? Então ele vai aproveitar esses dados, apesar da gente ter a LGBT, esse negócio de proteção de dados que eu não sei muito, mas lidando com isso, as empresas aqui no Brasil vão saber costurar bem essa questão das informações, porque hoje em dia o que conta é a informação. De tudo que você faz, de tudo que você sabe. Tem até uma brincadeira que eu escutei esses dias, uma piada, que o cara chega e fala assim, manda uma mensagem pro Mark Zuckerberg no Facebook e fala: Mark Zuckerberg, meu pai fala que você espia a vida de todo mundo, da gente. Aí ele chega e responde: ele não é seu pai. Então, assim, hoje em dia a informação é tudo. E por que eu gosto de falar isso para vocês aí, que às vezes tem um simples negócio, mas estão querendo entrar na internet? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas de CRM em que você consegue obter muita informação e ter muita informação do seu cliente para no futuro você usar para vender um outro produto ou estimular uma nova compra, enfim. Ter esses dados é muito importante hoje. A gente não vai falar muito disso nesse curso, mas é bom vocês terem ciência disso. E aí veio a crise financeira em 2008. Então a recessão modifica o comportamento do consumo. Então pessoas que às vezes eram muito imediatistas, que queriam tudo para ontem, começam a respeitar um pouco mais, porque quando países, né, entram em crise, o dinheiro não acaba. Eu sempre gosto de falar isso, porque o dinheiro muda de mão. Então muitas pessoas viraram novos ricos, e aí quando você tem muitos novos ricos, você tem uma faixa de ostentação muito grande também, como por exemplo na China. Isso é cultural, você não vê tanto isso na Europa e tudo mais, mas eram pessoas que eram muito humildes, tinham muito pouco dinheiro, vão ganhando dinheiro, então aí tem aquela curva de ostentação e tudo mais das civilizações, mas essa questão da crise, ela traz muito novos negócios que, igual por exemplo no Covid agora, negócios que eram pequenos, mas que começaram às vezes com comportamento de entrega, no iFood, no Uber Eats, eles conseguiram crescer muito mais rápido do que se não tivesse o Covid, por exemplo. Porque eles já estavam dentro da plataforma e eles conseguiram identificar algumas coisas que eles conseguiam vender mais lá, né? Então se divide em Old Millennials, que são os otimistas e flexíveis, e Young Millennials, que são os realistas e conscientes. Então quando a crise veio, pegou principalmente essa geração dos milênios. Então, os antigos milênios, os que tinham, vamos colocar assim, tinham um comportamento de compra já na internet antes da crise, eles começaram a ser eles são mais otimistas, são mais flexíveis, porque eles passaram por uma crise, entende? Quando que quem se entendeu como gente, se entendeu como mercado consumidor, chegou e bateu de frente com uma crise, a pessoa tende a ficar o quê? Mais realista, mais consciente. Então a gente tem duas diferenças aí desse pessoal que vieram, enfrentaram a crise, mas eles já tinham uma resiliência, já tinham conhecimento de mercado. E lógico, ficaram mais otimistas porque eles sabem que depois de uma crise sempre tem uma melhora de mercado. E aí eles são mais flexíveis, porque a crise deu mais resiliência para eles. É aquele negócio, cara, eu tenho que dar meu jeito, eu tenho que me virar. Agora o cara que já entrou no mercado consumidor, abriu uma empresa, sabe, estava começando a se desenvolver profissionalmente, pum, já chega e vê uma crise, o cara fica mais cético, ele fica mais realista, ele fica mais consciente das coisas que ele vai fazer, entende? E aí a gente tem o advento das redes sociais, e aí não tem uma data certa, porque o Facebook veio, mas aí ele começando estourando, mas antes tinha o Orkut, enfim. Mas eu acho muito legal que a gente vai falar também disso um pouco mais pra frente, que a gente saiu de espectador para gerador de conteúdo. E aí eu não vou me aprofundar tanto agora não, eu vou falar mais depois, mas as tribos ganham voz, o mercado digital, digitei errado aqui, ó, ganha força, as grandes empresas perdem espaço,
eleições são impactadas, mercados inteiros também. Então o que acontece? Com o advento das redes sociais, tinha muita gente que ganhou voz, tinha gente que era minúsculo, que cresceu, virou influencer, e aí a gente tem fatos comprovados que as redes sociais ajudaram impactaram nas eleições dos Estados Unidos, na Rússia, aqui no Brasil, impactou demais, entende? Independente de cunho político, gente, querendo ou não, vocês viram que o Bolsonaro ele ganhou uma repercussão, ele entrou e ele conseguiu viralizar com pouco orçamento de campanha, ele conseguiu viralizar graças às redes sociais. Então, vocês têm que ver o poder que as redes sociais começaram a ter e influenciar a vida das pessoas. Então isso é muito importante, porque todo mundo sabe hoje que o Instagram tem um poder de influência muito grande. Tá, mas o que eu faço com ele para ele poder me ajudar realmente? Para ser prático. Então a gente vai tentar passar aqui também nesse curso um pouco disso, mas é bom também vocês darem uma estudada aí no que tem no mercado. Beleza?